Fala, Adrianinho. Fala, Ricardo. Só para humilhar, foto de Renato Russo aí atrás, tirando onda. Pô, isso aqui lembra, né? Bem acompanhado, muito show, né? Pô, foi um multishow que o Marcelo Castelo Branco e o Edson Coelho e Jorge Lopes tiveram a delicadeza, né, de me conceder um disco de... Esse é de ouro. Eu também tenho o de platina dele, que foi aquele projeto que fizemos lá para o Multishow, né? Muito bacana, cara. Foi E quando você passou pro outro lado do balcão. esse aqui é o que eu tenho o maior carinho, que é Não o vejo DVD aqui. do Caetano Veloso, que o filme Cinema Cinema Falado, Falado? que lembra que a gente A lá gente não tem DVD, né? então que a gente passou ele de película para DVD. DVD. E Foi aí uma foi um processo, encrenca. lembra disso? Pô, foi uma encrenca, rapaz. Pô, Não, uma difícil pra encrenca. caramba. Até as legendas eram complexas, né? Porque Graciliano Ramos, para o japonês, não é qualquer um, né? E o Caetano Mas lembra ficou que tão feliz com a foi um realização presente bonito. que ele autografou para mim como muito obrigado, cara. Porra, Ai, sem pô, muito pedir. obrigado, Caetano. Não, ele caiu aqui, ó. Muito obrigado. Escreveu sem eu pedir. Puta que pariu. Não, Sensacional. vou emoldurar. É que você sabe que o Caetano, quando eu levei o Caetano para entrevista no Bar Academia, ele falou uma coisa muito engraçada na entrevista. Aliás, depois a gente fala um pouco mais sobre essa fase manchete. Ele falou assim: não, porque eu sempre, até hoje eu acho que meu talento maior é para artes plásticas. Eu pensei assim, pô, então eu estou na frente do Picasso aqui, né, bicho? Não, Porque, pô, o cara é um não, gênio da música, né? não, Caetano, para mim, pessoalmente, era um dos poucos artistas que eu sempre me calei, né? Porque eu queria aproveitar tudo que ele falava, né? Vou falar o quê? Vou falar o quê? Então, pô, A minha, eu só fazia uma escada para ele falar mais. Fala, fala. Ao mesmo tempo, ele deixava sempre a gente tão à vontade que a gente sabia, volta e meia, a gente falar uma bobagem qualquer, como Ah, se estivesse com qualquer um, né? sim. Mas eu tive oportunidade, falei, não. E na época que a gente dirigia, né? Fazia o trabalho, o marketing também era todo, né? Era o todo, né? Porque Isso. não tinha acompanhamento, né? Então era você e o artista, não tinha o produtor, não tinha o empresário, não tinha quem mais? Não tinha nada, não tinha ninguém em volta, Não né? tinha nenhum motorista, éramos nós Não, mesmo. nós éramos o motorista também. Nós dirigíamos literalmente tudo. Não tem problema dirigir para Caetano Veloso, eu tô dentro. Um abraço, Nono. Nono tá deixando um abraço aí pra gente. Grande Nuno, linda, linda, linda live, hein? Cara, o som chegou aqui no Brasil Maravilhosamente. sensacional. Muito Lindo, bom. parece DVD gravado ao vivo. Muito bem. Deixa eu fazer aqui as honras da casa, então, dizer, assim, agradecer antecipadamente a presença do meu parceiro Adriano De Martini aqui no Deus a Música, que seja sempre abençoado pela deusa. Eu costumo sempre dizer que para mim a música é mulher, porque a música para mim bota a gente no colo, é acolhimento, é calor. Eu sempre relaciono com mulher, sempre relacionei. E sempre vou relacionar, pelo menos na minha maneira de ver. Então, assim, seja bem-vindo. O Adriano, todo mundo aqui te conhece pelo que eu pude ver que entrou, né? Mas o Adriano é um especialista, craque do marketing cultural e musical. Nós tivemos a possibilidade de crescer juntos no mercado. Em determinado tempo, cada um foi para o seu lado, mas a gente nunca deixou de fazer coisas juntos. Aliás, começamos a fazer projetos em que nos completávamos, né? Por osmose, você trazia uma informação mais elaborada de um lado, eu mais elaborada do outro, fazíamos uma coisa nova a partir dali. Foi muito bom. Mas me conta aí, tu sabe que eu posso te dar cascudo, porque eu quando entrei na gravadora, eu era já formado em comunicação, tu era estagiário, não é isso? Eu era estagiário, ainda estava me formando, e que na época não era uma coisa muito comum, né? Poucos eram no mercado, né? Poucos eram, né? As pessoas que tinham
alguma especialização, né? Era muito feeling, né? Pessoas que vinham do mercado de loja, de disco, né? Vinham pelo feeling, né? De quem estava lá, né? Poucos eram que tinham uma formação, né? Eu acho que a maioria tinha uma formação até musical, né? Isso tinha um bocado a ver com a cabeça do Marcelo Castelo Branco, né? Que trouxe essa novidade de querer tirar um pouquinho, pegar profissionais sem vícios, né? Ele falou isso para mim. Quando ele me contratou, ele falou não, que estava buscando um cara. Porque ele me tirou, eu era promotor de vendas da Fabrimar, cara. Eu trabalhava com metais sanitários. Ele me sacaneia até hoje. E aí ele tinha essa visão, né? Eu acho que, ainda que você não tenha sido necessariamente contemporâneo a ele, no momento que ele entrou no departamento, isso já era uma reverberação de um novo momento, né? Porque eu acho que a gente tem uma geração aí que hoje está, ainda, os que ficaram por aí, justamente os mais bem preparados, né? Os que tinham alguma coisa a dizer para o artista que não fosse, tá na hora de entrar, tá pronto, já maquiou, né? Trouxe o disco. Sim. A gente tinha outras coisas a dizer. Com certeza. Eu até anteriormente a entrar no mercado fonográfico, né? Porque, na verdade, eu queria trabalhar em jornal, né? A minha ideia, assim, quando eu fiz educação social, eu sempre imaginei eu trabalhando num jornal, né? Mas antes de tentar um estágio como na assessoria de imprensa, né, da Polican, eu tive uma passagem que foi, para mim, uma escola na BB Vídeo. Isso é sensacional. Conta aí. Billy Bond, né? O Billy Bond. E, assim, eu caí lá de paraquedas, porque eu também gostava muito de televisão. E na época ele tinha 2 ou 3 programas na TV Corcovado, do Rio de Janeiro. Isso. Onde passavam programas que eram considerados cool, que era o videoclipe do Eladio Sandoval e Video Break do Paulo Martins. Me lembro desses 2. E tinha um também que era como se fosse um top hits, assim. E ali eu muito, né? Porque essa produtora, o Billy Bond, que era o vocalista do Joelho de Porco, né? Da rock, né? Foi o último vocalista. Eu tive ali a maravilha de estar na produção dos primeiros videoclipes independentes feitos no Brasil, né? Inclusive, um deles, eu acho que você já até estava já na Poligram, que foi o Erasmo Carlos com Close. O Close foi o primeiro videoclipe que é produzido por gravadora que passou no Fantástico. Então, que a gente gravou ali no Arpoador com a Roberta Close e o Erasmo Carlos, né? E aí lá também produzi Lulu Santos, Certas Coisas, gravado no Teatro Municipal. Esse eu me lembro, Biquíni Cavadão, Tédio também. Isso é que ano, Adriano? Você na BB Vídeo, que ano é isso? Isso é 82 para 83. Já com a MTV no exterior estreado, mas não no Brasil. Não, a MTV não existia aqui ainda. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante dessa época, porque assim, os clipes, assim, chegavam clipes poucos por gravadora, né? E eu tinha um amigo que já morava nos Estados Unidos. E aí eu pedi para ele, grava para mim uma fita VHS, cara. Corrido da MTV. Ele me mandava de lá e nós colocávamos no ar, cara, tirávamos do VHS, colocávamos no ar, no programa do Eladio Sandoval, com a logomarca da MTV, cara. Podia tudo. Podia tudo. Não tinha... Na verdade, vocês estavam reproduzindo um hábito do Ademir, e principalmente do Big Boy, que eles, na verdade, eles davam as granas para os amigos que eram comissários de bordo, que eram pilotos de aviões, traziam os vinis importados e eles tocavam aqui antes de todo mundo. Quer dizer, não precisou... Isso com VHS. Falei, copia para mim, eu te dou $100. Aí mandava para ele mandava VHS.
Cara, e o programa numa televisão que hoje eu acho que é a Record do Rio, eu acho. O canal É, 9. A TV Corcovado. E eram programas que eram. Não existia programa de videoclipe, né? Não existia MTV, não existia. o Multishow. Na Então, verdade, a gente vem de uma. A gente vem de, hã? a gente vem de uma geração que não chegou a só conhecer a linguagem de videoclipe. O pessoal, pelo menos do Rio, né? Porque a gente estava falando da TV Corcovado, que era local, talvez existissem alguns espasmos em São Paulo, de alguma coisa semelhante, mas o que a gente sabia de videoclipe era o Sábado Som do Nelson Mota. Mas ele pegava, não sei como ele conseguia aquilo, ele conseguia filmes e passava trechos de filmes, como eu vi Pompeia, do Pink Floyd ali, e a gente tinha alguma noção, e tanto é que é muito engraçado, Adriano, que eu fui uma das milhares de pessoas que assistiu o show do Jackson 5 no Maracanãzinho e do Genesis. Eu assisti. E é muito louco porque eu vi as imagens, tanto no seriado de TV, quanto nas imagens de filmes, de programas de televisão que a gente via do Michael Jackson. O Michael Jackson pequenininho, né? Meu irmão, quando entrou aquele galalau no Maracanãzinho, eu falei assim, não é ele, tá vendo só? Não é o cara. Porra nenhuma, o moleque já tinha crescido, a gente não viu. Aquele som do Maracanã. Depois a gente pôde acompanhar cada momento da mudança da pigmentação do Michael Jackson de clipe em clipe. E a gente não viu o Michael Jackson crescer. Coisas da história do audiovisual, né? E tu tá muito por dentro disso, né, cara? Que você acabou ficando muito mais focado na imagem e eu um pouco mais focado no som, né? Sim. Porque como quando eu entrei na Poligram, que eu queria ir para assessoria de imprensa, aí a pessoa que estava lá fazendo a seleção falou, cara, você fala muito, cara, você não vai ficar numa máquina de escrever fazendo release. Cara, eu vou te chamar ainda um dia. Pô, fui embora arrasado, né, cara? Caraca. E eu me lembro do cara que entrou, era um cara chamado Lobão, acho que durou pouco tempo lá. Era um cara realmente, uma carinha de CDF lá, não sei o quê, aí eu fiquei arrasado, falei, caraca, pô, a minha oportunidade de entrar na Poligram, caraca, deixei escapar, fiquei arrasado. Cara, deu assim, sei lá, poucos meses, ela me ligou e disse, olha, cara, temos uma vaga aqui de estagiário para divulgador de televisão. Você não fazia a menor ideia do que seria isso, né? Eu também não. Fosse isso, né, cara? Eu falei, mas o que será que é isso? Eu falei, não, vou aí, né? E fui lá no Gabinal, né? Porque Estado Gabinal. Não era na gravadora, era lá na... Não tinha o menor, não era nem um pouco chique, era um depósito. O estoque de LPs, de discos, lá no Gabinal, ali a Gardênia. Né? Gardênia Azul. Gardênia Azul. Já para Paraguai, né? Ok, aí fui para uma reunião com a Beth Araújo, que era a gerente. A chefe do departamento. E aí que eu conheci você, Marquinhos, né? E todos os outros, né? Murilo, Olavo, Ruth, quem mais? Regina. Então, assim, era um departamento grande, né? Se eu não me engano, eram 9 pessoas. E tinha trabalho para todo mundo, né? Era muito movimentado, né, cara? Isso, 84. E assim, e aquela maravilha, né? Pô, a gente estava ali em Hollywood, né, cara? Porque... Total, né? Muito. Em 84... Para quem não conheceu, era uma empresa, cara, que tudo era dentro dela. Você tinha 2 estúdios, assim, um estava o Caetano e o outro estava o Eduardo Sec. Saiu o Caetano, entrava a Alcione. E aí, os horários dos estúdios, para quem não sabe, eram assim, de 9 às 3, de 3 às 9 e de 9 às 3 da manhã. Então, nesses períodos, às vezes, tinha o que a gente chama de lockout, né? O artista entrava às 9 da manhã, não o artista, né? O disco dele entrava às 9 da manhã e saía às 3 da manhã do dia seguinte. Então, o artista chegava à tarde para botar voz ou para acompanhar a mixagem, se fosse o que fosse,
e a pré ou pós-produção continuava ocorrendo. Mas, às vezes, os horários se dividiam, né? E tinham artistas que ficavam de manhã, outros ficavam à tarde. E eram 2 estúdios, então, e eventualmente a Polygram, na época, que se chamava Polygram, não era Universal Music, ela alocava o estúdio para outros artistas de outras companhias. A gente encontrava de vez em quando a Simone, de vez em quando o Martinho da Vila, porque os caras não tinham vaga, alugava. Aí era sensacional, que é uma queixa dos artistas, até hoje, é porque os estúdios pararam, as gravadoras desativaram os estúdios ficaram terceirizados, e eles não se encontravam mais, os artistas não se encontravam. Né? Isso foi uma quebra no relacionamento. Por exemplo, o dueto do Que Será, do Milton com o Chico, aconteceu porque o Milton passou na porta do estúdio, ouviu a música e falou, pô, que legal, entrou, ele falou, nossa, que lindo, eu quero cantar isso, olha só. Um dos duetos mais importantes da MPB aconteceu porque o cara passou na porta do estúdio. Você vê como é que as coisas são. Mas aí a gente estava lá naquele começo, agora há pouco o Zequinha lembrava do FMTV, mas Zequinha, o FMTV aconteceu depois do BB Vídeo. Quer dizer, a BB Vídeo começou essa agitação toda e eu e Adriano já atendíamos o FMTV levando lá clipes internacionais. Quem era a programadora do FMTV? Marlene Matos. Aí... Era de lei. Marlene na máquina de datilografar, aí eu sentava no lado dela e começava a soprar. Dire Straits, Swing. Meti um. Aí ia botando um por um. E ela fazia a programação ali. E eu lembro dela falando assim para mim, Ricardo, você não tem nada com uma... E ela não conseguia falar o nome da música, né? Era Careless Whispers. Não saía de jeito nenhum. Ela queria me dar uma referência, eu não conseguia me dar referência. E aonde que você ia colar isso, né? Você não tinha internet, você ficava perdido, né? Não, isso nos leva diretamente às mentirinhas bem intencionadas que a gente fazia com o Itamar de Freitas no Fantástico. Eu tenho uma que eu lembro bem dela, cara. Deixa eu só fazer um preâmbulo aqui. O Itamar de Freitas é um grande jornalista, um dos jornalistas mais importantes da televisão brasileira, e foi anos e anos e anos o diretor-geral do Fantástico. Nada passava que não fosse na mão dele. E ele não ficava se atinha só ao conteúdo jornalístico, também o conteúdo que tinha dentro de linha de show. Então ele era o cara que dizia o sim e o não dos clipes, quem fazia os clipes, quem não fazia os clipes, e ele tinha o São Francisco na mesa. Sim. E toda vez que ele duvidava de uma informação, ele mandava a gente botar a mão na cabeça do São Francisco e jurar que aquilo era verdade. Porque não tinha internet, não tinha como checar. Não, é assim, e só para a gente não pular de época, assim, para as coisas estarem juntas. Uhum. Então a gente teve esse momento dos clipes independentes ali que foram produzidos pelo Billy Bond. Uhum. E tem esse outro momento importante que foram os clipes do Fantástico, né? Que é um conteúdo, como se fala hoje, cara, que é imensurável, né? Uma riqueza, porque foram anos... Assim, a TV Globo, de uma maneira geral, é verdade, né? Mas os clipes do Fantástico, eles são uma espécie de storyboard da produção de singles de ao menos 3 décadas nacionais. Isso é muito importante. Eu acho que a TV Globo deveria encarar isso com mais seriedade, com uma seriedade de pesquisa, de museu mesmo, porque é mega importante e fica meio atropelado, né? Não, e o Itamar tinha essa preocupação, né? Ele tinha uma dosagem, né? De fazer coisas importantes. Assim, Carmen Costa, né? Por exemplo, ele dava, mesmo que ela não fosse uma grande vendedora de disco, ele dava o seu valor àquilo. Não é como hoje, que a audiência hoje, né? Não é como o artista hoje que é pesado pelo número de views que ele tem ou número de seguidores que ele tem, né? Era uma época que se dava valor pela qualidade do artista, né? Então, evidente que muita coisa tinha os 2 pesos, né? Dentro do Fantástico. E eram 3 clipes por domingo sendo produzidos, né? E eram produções que, para a época, eram produções caras, né? Fazer muito clipe nessa época, nos anos 90,
era caríssimo. Era bem Não, caro ele, produzir. Né? ele, não, ele encontrava um bom. O Itamar recebeu um bom argumento de roteiro do diretor, ele mandava fazer. E aí cancelava fácil, fácil, né? Alguma coisa Então, dava errado. Pô, uma externa com 30 pessoas, cenário armado não sei aonde, helicóptero não sei o quê, alguma coisa não deu, cancela. Aí o diretor pro orelhão, porque não tinha celular, ligava pro Itamar, pra casa dele, às vezes de madrugada, cancela. Cancela! Aí todo mundo desarmava aquele circo. Nossa Senhora, muita grana. E eram assim, tinham ali pelo menos uns 5 diretores de clipe à disposição, né? Pelo Sim. menos, né? Me lembro de Jodé Tacher, Ivo Alves, quem mais? Não é Trevisan, Trevisan, Valesco, Trevisan, Paulo Trevisan, Herbert Richards, e o Netinho, o Neto, né? O Paulo Neto, né? Lembra? Paulo Neto. Paulo Neto, que inclusive o Dude, que está aqui agora, chamou atenção sobre os clipes que tinham, usavam muito clipes com o Juarez Machado, inclusive um feito com Raul Seixas, né? Que foi a época que o Paulo Neto... Adriano, do Chroma Key. Valesco. Lembra? Valesco, isso. A câmera do Valesco. Ele usava a câmera torta. Não, só dele fazer a câmera torta, aquilo era considerado... absurdo. Assim, descobriu a pólvora. E evolução de linguagem. E tinha um efeito que eu adoro. Agora eu lembrei desse efeito que era maravilhoso, que era... tinham 2 efeitos sensacionais. Porque na de edição era muito limitado, né? Então, assim, um dos efeitos era quando você queria dar aquela ideia de sonho, tal, numa cena, você pegava um creme Nivea e passava em volta da lente, passava na lente em volta, assim, na lateral toda, e aí só deixava o centro dele. Aí aquilo dava uma visão de sonho. E quando você queria fazer uma coisa meio nebulosa, assim, pegava uma meia de mulher, esticava na frente da lente e botava um elástico. Então, assim, cara, isso para nós, né, que nos formamos em universidades limitadas de recursos, né? Porque qual recurso que tinha em universidades na época? Cara, era uma escola, né, cara? A gente estava tendo aula ali, formados, bacharéis, né? Tendo uma aula diária ali na TV Globo, né? E assim, no mim melhor... foi uma grande escola e que me levou... No melhor lugar do mundo que se fazia televisão, porque a televisão, a TV Globo foi comparada em alguns tipos de produção com o melhor do mundo, se comparava à americana. Então, assim, a gente estava ali... Foi, desde a época, hoje, entre nós e as televisões abertas americanas, né? Então, aquilo foi uma escola sensacional, porque nós vivíamos dentro do mercado fonográfico, né? Tínhamos 2 escolas ao mesmo tempo, né? Vivíamos ali toda aquela produção de mercado fonográfico e depois tínhamos todo o trabalho da TV Globo, né? Evidente que nós também convivíamos, mas não eram a primeira linha que sempre foi a TV Globo, né? A escola que foi a TV Globo. Bom, assim, mas vamos continuar falando aí, que tem tanta história, a gente, já estamos com 25 minutos só falando do Fantástico. Mas conta aí, para mim demorou um pouquinho até eu dar o passo que eu gostaria de ter dado e que infelizmente eu consegui dar dentro de gravadora. Você acabou dando esse passo para fora da gravadora, né? Como é que foi quando você saiu e foi para a televisão? Sim. Então, na verdade, eu tive 2 momentos. Eu tive 2 momentos. Um momento que eu trabalhei na Poligram
E aí eu acabei indo, inclusive, para a RCA, e você veio da RCA, não foi isso? Para a Poligram, não foi isso? Foi meio que entrei uma no teu troca. lugar. Trouxeram você de Trocão. para lá, né? Parecia o troca-troca do Horta, né? O troca-troca do Fla-Flu, do presidente Horta. Então, aí fui trabalhar lá na RCA, né? E aí foi legal porque eu peguei um outro tipo de escola, porque na Poligram a gente tinha aquela escola do Roberto Menescal, né? Do Armando Pitigliani, né? E lá na RCA era uma outra escola, né? Do Miguel, Nossa. Né? Do era como comparar um teatro com uma agência de publicidade. Eu disse que era como comparar um teatro com uma agência de publicidade. A velocidade da RCA era gigantesca e era muito mais focada no produto, né? Porque a visão do Miguel Plopsky, do Porquinho, Michael Sullivan, que era produtor, era uma visão pragmática, né? Qual é o melhor jingle para esse artista? Eles faziam jingles, grandes canções Sim. Maravilhosas, mas com aquela... como é que eu estouro o Fagner? Como é que eu estouro a Gal Costa? Como é que eu estourar de verdade? Não é estourar como estourava a Poligram. Vendia 50 mil LPs, já estava ótimo, né? Me ouve? Deu uma travada. Eu tô aqui. Não, deu uma travadinha. Como é que eu estouro o Fagner? Aí eu peguei daí. Isso não é. O que eu quero dizer é assim, que é uma escola de jingles, né? Uma escola de... Tá escutando? Ih, travou. Travou? Agora acho que voltou. Vê. Voltou? Opa, eu tô aqui. Me ouve? Você tá travando para mim também. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Deixa eu ficar só no 4G. Rádio FM vale pro Ricardinho. Opa, voltamos? Agora voltou, não sei o que aconteceu. Voltou. Bem, então eu dizer da diferença da RCA na época para Poligram na época. Era mais ou menos a diferença que se tem de uma agência de publicidade para um teatro. É uma coisa muito focada em produto, a outra focada muito na arte, né? Sim, era totalmente diferente. E também, por um lado, foi uma experiência boa, né? Porque você via uma outra forma de trabalho, né? Era um trabalho mais focado em estourar, a qualquer preço, né? Vou pegar o Tim Maia, vou pegar a Gal Costa, vou fazer um dia de domingo e eu sei que é batata, que vai estourar. Então, não deixava o artista, né, fluir, né, não, vou fazer um disco, né, e fazer uma obra, né? Nos artistas que eram... Vamos estourar. Os artistas que não eram... Nos artistas que não eram afeitos à música comercial, vamos dizer assim, eles tentavam pelo menos emplacar uma. Se conseguisse deixar entrar uma, eles forçavam a barra, e quando entrava, normalmente os caras estouravam, né? Aí vinha o Miguel Plopsky com o disco debaixo do braço, invadia a reunião de marketing. Você fez isso no teu tempo, fez muito com ele. E ficava mostrando o disco para definir a música de trabalho que ele queria, né? Aí, por exemplo, eu lembro do Alcione, ele queria Eu lembro que na Alcione ele queria uma determinada música, entendeu, Adriano? Então ele mixou essa música. Eu me lembro nessa época. Com solo. Ele mixou essa música com solo de guitarra, solo de saxofone e solo sei lá do quê. E ele, só para poder tocar a música um monte de vezes. E depois pediu para as pessoas escolherem qual a versão que elas gostavam mais.
Pô, os divulgadores de rádio, que felicidade poder escolher uma versão. Ficaram brincando de AR, né? Sentaram na Ferrari. Aí escolhiam, aí depois qual era a música que eles escolheram para esse trabalho? Aquela que tocou 35 vezes, porra. Que era boa mesmo e ele já convencia todo mundo. E tinha umas estratégias interessantes para confundir. Então, e aí depois da SA, que eu fiquei 3 ou 4 anos, eu acabei, teve uma leva política, né, que eu acabei saindo com o Rubinho. E saímos de lá e o mercado não chamava a gente, né? Então, naquele momento, cara, a gente estava... É o que eu acho, assim, talvez o primeiro escritório de assessoria de televisão, de artistas. Não existia isso. Quer dizer, as companhias tinham departamentos, né? Mas nós, como nós saímos, a gente acabou abrindo um escritório para assessorar artistas que não estavam... A necessidade é a mãe da invenção, né, cara? Vocês inventaram um negócio que não tinha outro jeito e inventaram um negócio... de fazer isso, e a gente abriu o nosso escritório aonde? No segundo andar da oficina do Arnaldo Brandão, na rua Sorocaba. Arnaldo Brandão, né, do Hanoi, e lá ficamos trabalhando no segundo andar da oficina dele, e a gente também assessorava o Hanoi, e aí começamos a pegar clientes, né? Aí trabalhamos Juca Chaves, me lembro de José Augusto, aí fui trabalhar para Marlene Matos os produtos da Som Livre, quer dizer, então pela primeira vez um cliente que tinha artistas em gravadora estava pedindo assessoria para alguém que era independente, né? Então a gente trabalhou o primeiro disco da Paquitas, estouramos as Paquitas, né, na época, e aí após isso aí acabou rolando o convite para voltarmos para Poligram ainda, né? Acho que ainda era Poligram, né? E aí acabei ficando lá 10 anos depois disso. E só via sair com um convite do Marcelo Toller, para ir para o canal Multishow, né? Isso, nessa época a gente trabalhou... Nessa época a gente conseguiu trabalhar lado a lado, né? Eu já era gerente artístico, eu acho, e você era gerente que a gente chamava de gerente de DVD, né? Que coordenava... Verdade, o meu cargo lá era novos negócios lá da Globosat, que na verdade não era o que eu fazia. Não, até era. Eu fazia, tanto que nós fizemos produtos lá, que eu conseguia mídia no canal para divulgar produtos de gravadoras, né? Mas na verdade, o que acabou eu fazendo lá, junto com o Marcelo Toller, foi alinhar toda a programação do canal, porque assim, o TVZ, que hoje ainda está no ar, na época, era capaz de você ter, eu me lembro disso, no mesmo programa você tinha o Carlos Lira e o Michael Jackson, entendeu? Tudo a ver, poxa. Ambos são brancos. O canal que era o Wilson Cunha, que foi diretor do FMTV, aquele programa de cinema da Manchete, Cinemania. O Wilson Cunha. Olha, a gente precisa alinhar assim, o canal, assim, não dá para a gente dar tiro no Carlos Lira e dar tiro num artista jovem, entendeu? Não dá, entendeu? No Usher, não cabe, você não vai ter público nenhum. Só para enquadrar, naquele momento a MTV estava bombada, né? Apesar de ser uma cable, né? uma TV que não era aberta, ela tinha encantado, da mesma forma que encantou o mundo inteiro, encantou o Brasil e chamou muita atenção. A MTV era gigante já aqui. É isso que eu estou falando. Eu estou só situando o cenário para as pessoas entenderem. Então ela já era gigante, ela já chamava para si o interesse de todas as companhias grandes,
Não, as companhias. Não sabia. Que ano foi, Adriano? Que ano é esse? Cara, eu acho que é 97, eu acho. Eu quero te situar na minha cabeça se ela já fazia os acústicos MTV. Ela fez No- 30 anos agora, né, MTV, né? Semana Não, retrasada. eu sei, Então, mas ela ela começou a fazer o. ela é de 90? É de 90. A MTV é de 90. Eu cheguei no Multishow em 97. Não, eu sei. O que eu quero dizer não é quando ela estreou. É quando ela estreitou o relacionamento com as gravadoras muito por causa dos acústicos. Sim. Porque os acústicos. E aí o que eu estava me perguntando aqui, eu não fiz essa pesquisa, é de quando começaram os acústicos. É muito bem que houve acústicos testes, que foi com João Bosco, que foi com Moraes Moreira, foram os inícios, e eles não tinham nem DVD. Eles eram, e demoraram a virar CD, era uma espécie de teste. Depois do acústico, se eu não me engano, que foi do Bon Jovi americano, que bombou, vendeu pra caramba, ela começou a introduzir a ideia de fazer acústicos que viravam produtos. E aí ela estreitou mesmo. Eu quero dizer que você pegou aquele momento, imagino, que as gravadoras estavam casadas de unha e carne com a MTV. Casadas, né? Com a MTV, e eu via dentro das gravadoras a forma como a MTV se relacionava, né? Porque era assim, é mais, cara, eu acho que a palavra é até prepotente do que a Globo foi, que não chegou a ser a Globo. A Globo tinha pernas, né? Tinha as suas próprias pernas. A MTV não. A MTV, o formato do acústico, você sabe melhor do que eu, que a conta era toda da gravadora e depois eram descontados os royalties da MTV. Era um bom negócio. Era assim, a gravadora bombando, você vendia muito. Fala. A gravadora pagava 100% da conta. Ô, Ricardo. Parte desse 100%. Você me ouve? Não, agora você parou. Agora. Oi. Fala agora. O Gil da Warner. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então a gravadora pagava 100% da conta dos acústicos. A Luciana tá lembrando aqui que o primeiro acústico foi o Gil. E vê aí, Luciana, que ano foi, por favor. E aí, uma parte era recuperável, o custo era todo recuperável, ou seja, a gente não pagava a MTV até recuperar todo o custo. Se o custo foi, dentro de 100 foi 10, até vender o suficiente para recuperar 10, a gente não pagava nada a MTV. Depois começava a pagar meio a meio. Metade do royalty ia para a Universal, ou para a gravadora, e outra metade para a MTV. Era mais ou menos assim um acordo. Então, aí quando eu cheguei... Tá ouvindo? Eu te ouço. Tô. Então, quando eu fui convidado pelo Marcelo Toller para ir para o Multishow, e eu sabendo de toda essa negociação, porque, assim, e eram projetos caríssimos, né? As gravadoras sabiam, entendiam que eram caros os projetos, mas como a MTV tinha um poder muito grande, né? De convencimento, né? de compra, né? Valia a pena você investir ali. Ó, a Luciana está em 94. Então eu cheguei no show em 97. Valeu. E aí eu cheguei em 97 no Multishow com essa cabeça, assim, cara, eu estou chegando na Globo, né? Então, quando eu cheguei lá, eles não tinham nenhum desses projetos. Tinham até uma dificuldade de relacionamento com gravadora, assim, não tinha muito contato. Porque não tinha uma cara, né, Adriano? Era difícil você fazer o quê? Pedir para o teu artista pop tocar do lado do Carlos Lyra, com todo o respeito ao grande Carlos Lyra, não é disso que você está falando? Ela não era nem uma... Não era uma TV nichada, né? Assim, porque hoje... Não, parecia que ela estava marcando lugar. É só para não pegar, a concorrência não pegar, então bota qualquer coisa aí.
E era meio qualquer coisa. Aí eu vim com uma proposta para as gravadoras. Assim, olha, vamos mudar o jogo? Nós, como Globosat, Multishow, pagamos toda a conta do vídeo, vocês pagam a conta do áudio, tá? Nós pagamos toda a conta do vídeo. Parou? Não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você já pulou. Primeiro eu quero que você fale como é que você roubou, bateu a audiência da MTV com TV Zero. Primeiro isso. Não, então, não. Foram dois momentos. Assim. Primeiro foi esse momento dos acústicos, né? Que isso aconteceu meio no mesmo momento, entendeu? Assim, o TVZ, como aconteceu? O TVZ era um programa que tinha já o seu valor perante o telespectador, porque ele legendava todos os videoclipes. Então, isso causava assim, dava uma boa audiência por conta disso, né? De ser todo ele legendado, né? Todos os clipes, coisa que não é feito mais hoje. Mas ele era todo legendado. Então, só que tudo estreava na MTV, tudo. Nada estreava no TVZ. Uhum. E eu acho aquilo assim, sacanagem, cara. Assim, o cara estreia um clipe na MTV e não sabe nem quantas vezes eles vão exibir lá. E a MTV... E tinha um período de exclusividade, né? Não, e como eu trabalhava em gravadora, assim, você não podia chegar para a MTV e falar assim, olha, eu vou te dar um novo clipe da Marina. Você vai exibir quantas vezes? Era uma pergunta que você não podia nem fazer. E como assim? Não, Tipo, eu exibo quantas vezes eu quiser. Era mexer no editorial deles. Não existia essa pergunta. Existia, assim, rotação alta. Não, e tinha rotação alta, média. Aí você perguntava, mas a rotação alta é quantas exibições na semana? Não tinha essa pergunta, não tinha essa informação. Aí, qual foi minha proposta às gravadoras? O TVZ era um programa, é um programa ainda de segunda a sábado. E, na verdade, a gente acabou botando também o domingo, que era o TVZ Clássicos, só com os clássicos. Eu abri ali uma grade no domingo só para os clássicos, os clipes clássicos. E aí era de segunda a sexta, em 2 horários, 10 da manhã e 7 da noite. Então, então são 6 vezes, eu tenho 12 exibições na semana. Então, quando tinha um que eu queria muito, muito, eu falava assim, olha só, se você me der junto, eu comecei assim, eu quero no mesmo dia, eu não quero estrear. Se você me der junto com a MTV, eu te dou 12 exibições, porque eram 6, ele replicava à noite, então eram 12 exibições. Eu te garanto... Mas o que você acha que convenceu as gravadoras? Foi porque você já era grandinho, o TVZ já era grandinho, você já tinha movido as peças para ele ganhar mais audiência? Era porque você era TV Globo, de certa forma, né? Não, ou era porque confiavam no teu taco, acreditavam que você ia montar? Eu ia botar aquilo ali, dar uma ordem, junto, evidente, sempre com o Marcelo Toller, de dar uma ordem naquele canal ali e começar a trabalhar, né? Porque eu tinha uma visão de marketing, né? De trabalhar, de massificar, né? Tocar. Então, assim, você vai me dar o novo clipe de quem? Do Capital Inicial, junto com a MTV? Então, ok. Então, só para você me dar junto, no mesmo dia, eu vou te dar 12 exibições na semana. E aí, eu comecei a quebrar, porque a MTV não admitia isso. Tinha que estrear tudo lá. Entendeu? Eles só admitiam estrear no Fantástico. Nenhuma outra forma. É exatamente isso. E mesmo assim, eles tiveram que ficar direitinho no instrutor. E engoliam o Fantástico. Aí, eu quebrei já isso. Quebrei de cara e comecei... É lógico que eu não tinha como dar isso para todos os clipes, né? Mas eu selecionava aquilo que me interessava muito, né? Eu comecei a pontuar dessa forma. E aí, eu também senti que a MTV
tava muito rock emo, umas coisas, cara, que eram assim, que não rolavam em rádio, sabe? Um rock, sabe, mais Quer dizer que a MTV, ela tinha, além desse defeito, de ser, ter uma programação autista no sentido de impor o que ela queria e a editoria, na editoria dela ninguém se metia, ela ainda era bastante autista em relação à mídia principal que ainda era no Brasil, a rádio. Ela não se importava com o que tocava na rádio. Não importava com a rádio, eu acho que assim, parecia que era até muito pessoal das pessoas que trabalhavam lá, que tinham um pouco esse perfil, né? Desse rock mais uma coisa pesada, um new wave mais, eventualmente. Mais alternativo. E aí eu falei, aí eu comecei a sentir o rhythm and blues, assim, o Usher, a Beyoncé, esse tipo de música crescendo muito, principalmente fora, né? Eu falei, cara, eu vou para um lado totalmente que as gravadoras não têm espaço lá, né? Então, cara, eu comecei a bater neles. Nesses que Zequinha tem razão. Tá falando que você já estava fazendo rádio no Multishow, é verdade, Zequinha. Não, Zequinha, então, eu estava replicando o rádio, entendeu? De uma certa forma. As coisas que estavam acontecendo no rádio, que eu via claramente. Quando que o rádio tocou, cara, não vou nem me lembrar de uma banda dessas emos, né? Tocou com, assim, crossover. Muito poucas vezes, né? Então, eu fui atrás desses hits, né? Shampoo, né? Coisas que, cara, que a gente não queria. Cara, na verdade, essas letras legendadas, elas eram safadinhas. Ainda tinha isso, sabe? Elas tinham coisa... Rap? Eu me lembro de Candy Love, do 50 Cent. Cara, meu irmão, eu ficava assim, caralho, agora eu vou perder meu emprego. Cara, se você pegar a tradução de Candy Love, do 50 Cent, cara, eu vou chupar o teu docinho. Cara, isso começou a bombar, cara. A audiência começou a crescer, e o Son Cunha me chamava lá, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada, cara. A gente só alinhou e está fazendo direito. Entendeu? E, cara, a MTV, cara, e assim, o Multishow entendia que, assim, a gente não pode nem competir, era quase isso. A gente não quer competir com a MTV porque não dá para chegar neles. E eu sei falar, dá para chegar sim. Dá para chegar. Cara, a gente é Globo. Então, Adriano, olha só como é que passa rápido, 49 minutos. Deixa eu te falar. Então, não para encerrar, mas para quantizar, a MTV era uma TV feita... A Luciana falou aqui, Candy Shop. Candy Shop, isso. Então, a MTV fazia uma TV de paulistanos classe média, né? Que já existe uma diferença brutal entre o resto do Brasil e São Paulo. Ela fazia aquilo, ainda eram todos, a gente lembra, eram filhos de fulano, filhos de Beltrano, não tinha ninguém assim, qual é o especial, o cara que entendia muito de música. Não existia essa pessoa. E que está muito ligado com tudo que está acontecendo no mundo. Não tinha essa pessoa. Eles passavam a aprender isso. Então, eles descolavam como um comportamento cool. Era cool isso. E você estava a fim de fazer, conforme o Zequinha falou, estava a fim de refletir a mídia. Que, na verdade, é obrigação. A mídia não surgiu para educar ninguém. A mídia é um reflexo do que as pessoas querem. O que a média da população quer. Você não está ali para ensinar o que é música boa. Você está ali para tocar a música que as pessoas querem ouvir. A MTV não fazia isso, subiu. Mas subiu o Multishow. Em que momento que você conseguiu fazer o gatilho para passarem a fazer os acústicos no Multishow? Então, foram dois momentos, né? Foi o momento da ascensão do Prêmio Multishow, né? Porque ele passou a ser, com o tempo... Que era o único. Ele ficou tão grande como ele é hoje, né? E assim, isso
foi muito devido ao cuidado que o Marcelo Toller teve com o Prêmio Multishow. E aí, o que aconteceu? No caso dos acústicos, eu comecei a fazer uma negociação que era boa para as gravadoras arriscarem, porque o que eu queria, e eu fiz o canal entender, que seria muito importante a gente ter uma visibilidade nas lojas de disco, com o nome capa do canal. Eu falei, sim, gente, claro. Isso tem um peso, isso vale ouro. Você associar a marca do canal a um grande artista. Né? Então, a gente começou esse trabalho e, se eu não me engano, o primeiro grande projeto que a gente... Assim, o canal começou a fazer projetos, primeiro, projetos como foi... Baú do Raul? Jobim, eu acho. Eu não estava lá ainda, isso já tinha sido feito antes. Um projeto de Tom Jobim, artistas cantando Tom Jobim. Aí depois nós fizemos o Anos 80, que era um pau de sebo com artista uma festa ploc, né? Um festa ploc, mas a gente chamou de Anos 80. Eu até tenho eles aqui, cara. Eu vou mostrar. Não precisa. Eu acho que eu tenho eles aqui na... não precisa. Ele mata a cobra e mostra o ploc. Então, aí... Isso. Aí, o grande projeto o primeiro grande projeto que a gente conseguiu realizar foi um show do Skank. Skank estourado. Aí a gente... Cara, e assim, e para a gravadora era uma briga feia, porque assim, como é que eles iam assumir isso para a MTV, que estavam fazendo projetos com Multishow e colocando a logomarca na capa? E, se eu não me engano, foi até o projeto do Skank, veio a logomarca tímida na capa, pequena, assim, na capa, na frente, mas pequena. Pô, fiquei uma arara, né? Falei, cara, vocês estão com medo da MTV, cara. Não tem cabimento. Fala para eles o que a gente está dando, cara. Porque o que acontece? Eu fiz o Multishow entrar com toda a parte de vídeo. Falei, cara, vê o que eles cobram de vocês pela parte de vídeo. A gente está cobrando aqui o preço de custo. Entendeu? A gente não está chamando um diretor frufru e pagando uma fortuna. Não tem isso. Aqui é preço real. Então, você está, cara, gravando, cara, com uma qualidade Globo, cara, num preço justo. Então, a gente entrava com toda a parte de vídeo e a gravadora entrava com a parte de áudio. E aí começou a valer a pena para as gravadoras. Você ainda estava na Ivete? No Multishow da Ivete? Você estava na... Combinou, não. Quando foi feito a Ivete, eu tinha acabado de sair. Eu até participei das negociações, mas aí eu já tinha saído lá. A gente fez esse projeto aqui também, do Renato Russo, né, gravado na Fundição Progresso, que foi um sucesso com a EMI, né? Fizemos tantos projetos, né? Usando... E a partir daí, o Multishow começou a desenvolver projetos com as gravadoras. Mas você não acha, na tua opinião, você não acha que depois da tua saída, o Multishow, de certa forma, se tornou o mesmo Multishow, misturando Carlos Lyra com Não. 50 Cent? Não, o que eu quero dizer... Depois que você saiu, o que eu noto é que ele começou a misturar alhos e bugalhos artísticos nos projetos Multishow ao vivo. Começou a popularizar demais, na minha maneira de ver, muito rápido, sem padrão. Sem padrão. Pegava um artista de rock, aí depois fazia um pagode. Eu ficava olhando aquilo de longe e falava, pô, tomara que esteja dando certo, né? Porque eu temia um pouquinho por esses tiros. Para as gravadoras era ótimo. Eu acho que eu me descolei. Como eu acabei indo para o rádio depois, né? Eu acho que eu me descolei um pouco dos projetos de lá. Mas o canal, depois disso, ele entrou num trilho que ele só cresceu. É verdade. Eu saí de lá em
99, né? Então, assim, desde essa época, então são mais de 20 anos que o canal só cresceu, né? Só cresceu. E a ponto do prêmio Multishow ser o que é hoje, né? Talvez o único grande prêmio, né, da música popular brasileira. Né? Eu só posso comparar ele hoje com o prestígio, é lógico, um formato menor do prêmio da UBC do Marcelo Castelo Branco. Sim, né? Claro. Tem o seu prestígio tão recente, né? O prêmio está na 3ª ou 4ª edição, né? Não é isso? Desculpa, não ouvi. Não, então, o que eu estou dizendo é que com a saída do prêmio da música brasileira, o prêmio Multishow se tornou praticamente o único grande prêmio da música brasileira. Na verdade, assim, eu vou dar minha opinião aqui, sei que eu posso ser eventualmente apedrejado em algum momento, mas assim, eu nunca gostei do prêmio do McLean, sempre achei ele estranho, esdrúxulo. E o do Multishow, a mesma coisa. A única coisa que eles tinham em comum era que eram bem produzidos, de uma maneira geral, muito bem produzidos. Sim, agora, você não pode, por exemplo, eu lembro que no prêmio do McLean tinha a melhor dupla. Aí concorria Claudinho Bochecha com Chitãozinho e Chororó. Isso é, no mínimo, não é nem autista. Para ser autista tem que ficar muito mais normal. É louco isso é louco. E no Multishow tinha a divergência do prêmio da audiência e misturado com... Não tinha um prêmio... Porque assim, o prêmio da audiência é uma merda, Adriano. Porque o prêmio da audiência vai dar sempre lugar comum. Nunca vai ser o melhor. Vai ser sempre o mais bem sucedido. Isso não quer dizer o melhor. Então, um prêmio... tá bom, então a gente vai premiar somente os melhores resultados comerciais. Beleza, é lícito. Agora, não pode dizer que aquele cara é o melhor. Não pode botar o Júnior concorrendo com o melhor baterista. Porque, assim, por mais que o Júnior seja um cara excepcionalmente musical, não dá para comparar com nenhum baterista profissional. Entendeu? Não dá. São as divergências. Né? Não, tem isso mesmo. Tem isso realmente. Estamos quase lá, filho. E não falamos nada. O Zequinha está falando aqui, assim, você podia estar à frente da Rádio Multishow. Zequinha, eu não sei se você lembra, assim, na verdade, quem implantou a Rádio Multishow foi eu, sabe com quem? Eu e Paulo Marinho. Cara, nós dois implantamos a Rádio Multishow, que era na internet. Começou na internet, né? Na internet... eu acho que sim, na internet. Eu e Paulo Marinho, quando eu trabalhei Adriano, com ele lá na época. Você tem 30 segundos, olha para essa lente da verdade, lembra disso? Olha para essa lente da verdade e fala o que você tem feito, rapidinho, e a gente vai continuar uma live sobre outro tema, que é Samba Social Clube na próxima jornada agora, mas fala aí, termina aí. Não, eu acho melhor a gente aguardar a próxima, para quem for ficar, aguardar o próximo capítulo. Vai começar agora, é isso? Rapaz, tem 59 minutos de live, talvez tenha... Não, para mim fecha. Já fecha essa, começamos a outra, né? Eu estou fazendo muita coisa. Então, muito bem, vamos agradecer ao Adriano De Martini, pedir as bênçãos da deusa música, e vou salvar isso aqui para quem não viu. E vamos começar outra já. Até breve. Beijo a todos aí.